Boa noite, como toda sexta-feira, às 8h30 da noite, estamos iniciando um bate-papo com Otávio Lunardi. Nosso convidado de hoje é formado em administração e gastronomia, professor de karatê, competidor em kata e comitê, sendo campeão individual e por equipes. Professor e coordenador do projeto Lutar e Vencer, tem um lema bastante impactante: não negocie com a preguiça. Boa noite, Marcelo Garcia Braga. Boa noite, seu Otávio, tudo bem? É isso aí, não Está negocie com a negociando com a preguiça. preguiça ou não? De maneira alguma, se negociar, perde. É isso aí, muito importante isso, né? É, Você é formado em administração e gastronomia. Você atua na área ou já atuou? Como é que é? já atuei na área, sim. Eu me formei em administração bastante novo. Aí meu pai tinha comércio, eu trabalhava com ele e acabava administrando, né? Depois eu tive a lanchonete, eu tive uma escola de inglês, depois eu tive uma empresa grande de vidraçamento de sacada e acabei usando um pouco da administração lá. E mais tarde veio a gastronomia. A gastronomia veio depois eu ia falar velho, mas velho é muito, né? Depois de experiente. Eu fiz faculdade de gastronomia em 2015. Terminei em 2015. Eu costumo mencionar isso bastante nos meus bate-papos, nas entrevistas que eu faço, porque nós trabalhamos muito com crianças, né? E criança sabe como é que é. Se é boa no futebol, ele não quer estudar porque ele sabe que vai ser o Neymar, então ele acha que vai ser o Neymar, ele acha que vai ganhar muito dinheiro, então não quer estudar. E a mesma Uhum. coisa se ele está na área de karatê, o judô, alguma coisa assim, né? Então, por isso que eu faço questão de mencionar a Sim. formação dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, porque a pessoa, a criança, principalmente a criança, ela tem que saber que aquele professor lá, às vezes ele tá tendo aula, aquele professor fala bem, tem uma boa oratória, e ele pensa assim, não, isso aí é o karatê que vai dar. Claro que vai dar, mas a pessoa tem que ter uma formação acadêmica, ela tem que ter uma outra formação, um plano Sim, B, né? Não colocar todos sem os ovos dúvida. no único cesto, né? Eu acho que a única coisa que ninguém te tira é o que você aprende e guarda com você, né? Isso ninguém te rouba. Então é importantíssimo estudar. Tem que estudar sim, independente se você é um jogador de futebol de sucesso ou não. Sim. A gente, Veja bem, a gente tem os históricos você por como aí. administrador, sim, Eu acho que está dando um delay aí. no caso, você como administrador, por exemplo, você pode coordenar o próprio projeto, né? No Sim, caso isso é que com a gente certeza, com acabou de certeza. participar de Isso um vai evento. ajudar bastante. É, e me fala uma coisa, o que te levou a entrar no karatê? E me conta um pouquinho da sua história no karatê. Como você chegou na faixa preta? Me conta um pouquinho. Bom, nós precisamos de tempo aí, porque vai ter história para contar, hein? Vamos lá. Com o karatê, ao contrário de muita gente que começa a fazer uma arte marcial para poder se defender, é quase 70% das pessoas que começam a fazer arte marcial é para isso, né? Ou porque teve bullying na escola, ou porque apanhava na rua, enfim. O meu foi diferente. Eu tenho o irmão do meu pai, o Moacir, ele fazia karatê desde 1960 e qualquer coisa. E quando foi em 1983, 84, se não me engano, teve um campeonato aqui em São Paulo, Brasil-Japão, no qual o professor dele, que é o Fraser, todo mundo conhece o Freizão, que lá de Minas Gerais, lutava nessa época. E veio para São Paulo e ele também veio assistir. Eu era garoto, eu era muito pequenininho, nós fomos no ginásio do Ibirapuera, eu, minha mãe, meu irmão, acho que nem nascido era, se não me engano. E eu queria. Não, meu irmão era nascido sim, ele era de colo. E eu queria muito fazer aquilo, eu me identifiquei bastante. Eu já queria fazer, por escutar meu tio falar, quando eu ia lá para Minas, meu pai é de Minas, né? Eu escutava muito ele falar, e a influência dos filmes também fez com que eu tivesse essa vontade de fazer
de fazer luta, né? Não sabia se era karatê, judô, ou enfim, eu queria fazer luta. Muita influência do Bruce Lee, mais tarde, depois veio o Jean-Claude Van Damme e por aí vai. Então, a partir nesse dia, o Fraser, falando com o meu tio e o meu pai, me apresentou para o meu pai o Johannes Freiberg. Sensei Johannes, na época, estava dando aula no Palmeiras. Tinha acabado de começar a dar aula no Palmeiras, e eu morava perto do Palmeiras. Foi aí que eu comecei a fazer karatê, e aí treinei pelo Palmeiras com 2 professores, depois o Johannes saiu, entrou o outro que era aluno dele, vinha da escola do Johannes. Mais tarde, esse professor saiu do Palmeiras, eu saí junto com ele do Palmeiras. Porém, outros professores também ligados ao Johannes, que é o Valdeci e o Ernesto inclusive vai fazer parte com a gente no projeto no futuro, passou a dar aula no Palmeiras. Em 91, 90, 91, eu voltei a competir pelo Palmeiras e treinar pelo Palmeiras. E cheguei até a faixa marrom no Palmeiras. Quando foi em 92, meus pais mudaram para Minas, meu pai voltou às origens, aquele sonho que ele tinha antigo, ele vendeu os comércios dele aqui, e nós fomos para Minas. Nessa época eu já tinha perto dos 14, 15 anos. E aí eu comecei, a partir daí, a competir por Minas Gerais. Foi aí que meu karatê evoluiu para um lado competitivo, até por conta da idade. Eu sempre competi pelo Palmeiras, mas aí era infanto-juvenil, não tinha muitas competições para faixas menos graduadas naquela época, né? Não era como hoje, que tem na Interestilos, que abrange toda a garotada para poder competir, já inicia já a sua vida no karatê já em competição. E eu passei a competir por Minas Gerais. E aí foi até 96. E eu peguei faixa preta em Minas Gerais. Eu tinha 17 anos. Puxa. Mas você ainda compete, você ainda é competidor. Sou competidor. Sou metido a competidor, né, Otávio? Sou metido a competidor. Né? Eu falo assim, que eu competi... É difícil falar profissionalmente, porque o esporte amador não tem incentivo no Brasil, né? Por isso que as pessoas, as crianças precisam estudar, porque tem que ter esse plano B, esse plano C. Então, meu pai é que tinha que me patrocinar. Né? Era muito difícil conseguir algum incentivo de alguma empresa que te patrocinasse. Não tinha incentivo de nenhum tipo de federação, e muito menos do governo. Então, eu passei a depender do meu pai para ir nas competições. Era tudo pago do nosso bolso, não tinha nada feito pela federação, nem as inscrições, como hoje na Interestilos os campeonatos são gratuitos, né? Esse ano, inclusive, iria ser em sua totalidade, todos os campeonatos iam ser gratuitos, inclusive no brasileiro. E aí a pandemia deu uma parada nessa história. Quando meu pai faleceu muito novo, meu pai faleceu com 45 anos. E foi aí que eu parei, efetivamente, eu já tinha puxado um pouco de freio de mão de competir, e eu parei um pouco de competir, eu tinha 22 anos, 20 anos, 21 para 22 anos. Eu parei de competir e eu tive um desastre na minha vida. Porque, como o senhor, você sabe, quando a gente competia, você ingere uma quantidade de alimento muito grande. Porque você treina muito e você gasta muita energia, você gasta muitas calorias. Quando eu parei de competir, eu continuei a ingerindo muitas calorias. E eu tive um baque, eu engordei 36 quilos em 3 meses. Aí eu parei de competir, porque não dava mais para competir. Puxa vida. Então, mas isso aí acontece muito. Eu, por exemplo, quando eu parei de competir, eu engordei 10 quilos. 14 quilos eu engordei, mas foi assim, tipo 3 meses. Muito rápido. E eu tive que cortar logo, eu ainda treinava muito forte ainda, né? Mas eu tive que cortar, comecei a fazer prato feito, não tinha esse negócio mais de colocar, comia, ficava com fome toda vez, eu fazia 8 refeições por dia. Eu imagino aí, mas, nossa, 36 quilos, como é que você conseguiu? Como é que foi essa volta? Então, foi dura essa volta, eu demorei bastante para cair a ficha, eu não me recordo quanto tempo eu fiquei com esse peso, demorou para aí eu entender que eu precisava de novo voltar a fazer algum tipo de exercício físico, né? Então eu fiquei parado aí bastante tempo, quase uns 4 anos, 4, 5 anos.
Porém, me deu uns 5 minutos, eu falei, eu preciso voltar a fazer esporte. Na verdade, na minha cabeça, eu tinha que voltar a fazer o esporte. O karatê, todo mundo me perguntava, falava que eu devia voltar para o karatê, mas eu falava não, porque na minha cabeça nunca ia chegar aos pés daquilo que eu era quando eu estava em forma. Aí o que aconteceu? Eu entrei numa academia, dessas academias da vida, na época, se não me engano, era Renner, e comecei a fazer exercícios físicos todos os dias. Foi perto do carnaval, CC, que isso aconteceu, que esse estalo me deu, né? Eu lembro que nesse carnaval, eu não vou me lembrar agora de que ano foi, eu fui para um spa, reaprender a ter uma educação alimentar. Então, reaprender a comer. Nesse spa, eu fiquei uma semana no spa, fiquei o carnaval inteiro no spa, não tive muito sucesso, eu emagreci 4 ou 5 quilos, mas foi um caminho para que eu pudesse colocar em pé de igualdade o exercício físico e a história de ingerir menos calorias. Então, eu estava acostumado a comer aquilo que eu queria, e quando você vai ficando gordo, você não está muito preocupado com isso. Eu demorei exatamente 11 meses, eu tenho outra história com outros 11 meses, daqui a pouco a gente conta, mas eu demorei 11 meses para eu sair de 106 quilos para 70. 106 para 70. 11 meses. Nossa. Porque a coisa... eu não sei o seu caso, mas primeiro que quando você para de competir, que nem foi o meu caso, eu parei com 35 anos de competir, e aí vem aquela coisa que você é meio que um ídolo das pessoas, né? E tudo que você faz, aquele cara vai lutar, opa, vou ver ele lutar. Aí, de repente, eu não sei. Não, deu delay, deu alguma coisa errada. Quando você... Deu aí. Deu agora? Deu, tô escutando. Oi. Então, de repente, você é um tipo de um ídolo, né? E tudo que você faz certinho, né? De repente, você para de treinar e já não consegue mais. Está tendo alguma interferência aí, Rosângela, você pode ver? Agora tá. De repente, você para de treinar e já não é mais aquela pessoa. Então, dá um baque também psicológico, não dá? Sim, sem dúvida. Eu lembro que quando eu fiquei com esse peso todo, 106 quilos, eu tive um acidente que eu tropecei e eu quebrei o metatarso do pé. Bom, eu fiquei quase 5 anos com esse peso todo até eu voltar a emagrecer. Aí, quando eu consegui chegar nos pesos de novo de 70 quilos, foi aí que eu voltei a treinar karatê. Eu voltei a treinar karatê com o pessoal antigo, do pessoal do Palmeiras, foi numa academia do Hermínio, que treina comigo até hoje, lá no Cambuci. Eu lembro que o primeiro treino que eu fiz, eu saí de lá falando assim, eu não ponho mais kimono, porque não dá, porque eu não aguentava. Não pelo fato só do psicológico, mesmo que eu tinha reduzido o peso todo, mas eu tinha medo de chutar porque eu tinha quebrado o pé, eu não tinha o fôlego, eu não conseguia fazer aquilo que a minha cabeça mandava fazer, o corpo não correspondia. Justamente porque você perde um pouco essa vontade, você perde o fio da meada, você perde o caminho, né? Aí eu fiquei um bom tempo entre treinar uma vez por semana, 2 vezes por semana, aí você pega uma semana que você treina 4 vezes, aí na outra você já não vai. Eu fiquei assim uns 3 anos nesse vai e vem. Certo. Muito. Eu imagino a dificuldade que é para voltar. Inclusive, é uma coisa assim, até você me contou isso já faz uns 4 meses, né? 5 meses aí. Foi. Eu me lembrei. Eu falei, olha, é uma coisa assim boa para se colocar aí para o pessoal, porque quanta gente que treinava forte e parou, e depois, claro, que nem você falou, quando você treinava, você estudava, você talvez, não sei, talvez nem trabalhava, era patrocinado pelo pai, e de repente veio todos os problemas que a vida traz, né? Tem que trabalhar, Sim. Já perde o patrocínio, e aí para. E um belo dia se vê em condições de voltar, tem até condições de pagar uma academia, tem condições de treinar,
Mas aí vem aquela coisa daquele psicológico, né? Tá gordo, tá sem estrutura psicológica, tá Sim. sem estrutura física para treinar. Então, que conselho que você daria para uma pessoa nessas condições? Porque é claro que ele não vai voltar no nível que estava antes, né? E as pessoas também não podem exigir isso, né? Porque não tem condições, né? Se você treinando todo dia, um dia que você não treina, mas você pega uma gripe, pega isso, aquilo, já é complicado. Imagina você parar 5 anos, 10 anos, e depois era solteiro, agora tem filhos, tem família, né? Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão nessa mesma condição? Ó, primeiro de bate-pronto, eu diria assim, não negocie com a preguiça. Porque se negociar, vai perder. Vai perder, eu vou te falar por quê. Quando a pessoa chega no estágio que você competiu muito, você ganhou muito no passado, você para, que nem foi a minha história, você tem esse ímpeto de você voltar a treinar. Eu me deparo isso hoje com as redes sociais, mas muitas pessoas mandam mensagem para mim dizendo, não sei se eu queria voltar a treinar, pessoas que eu não conheço, eu queria voltar a treinar, mas já faz tempos que eu não treino, faz 4, 5 anos que eu não treino, sem saber da história da pessoa, se ela foi um grande competidor ou não. Primeiro, você nunca vai ser aquilo que você foi no passado. Você tem que pôr isso na sua cabeça, né? E se você teve uma formação boa no karatê, você teve fundamento, você treinou os fundamentos. O que eu quero dizer, a competição, ela faz parte do karatê, mas ela não é o karatê. Ela é só um pedacinho assim do karatê, né? Que você tem que ter uma base muito boa, você faz a competição e a partir do momento você continua com o karatê. Qual é esse período de competição? Não importa se você competiu só quando você era criança ou se você entra agora, depois de mais velho, como adulto, e você vai fazer as competições, como eu tenho alguns alunos nesse tempo. Mas a competição, ela é curta, né? Ela não é um período grande. Assim como um atleta de futebol, o tempo que ele faz sucesso é muito curto em comparação à sua vida. Então, você tem que ter na cabeça, uma cabeça centrada de que você tem um fundamento que o karatê faz parte para a sua saúde. Não com a cabeça de que você, não, eu quero ser aquilo que eu era no passado. Porque isso vai demorar muito, Quanto tempo vai demorar isso, Sensei? No meu caso, demorou quase 10 anos para eu voltar à forma física que eu tenho hoje, né? Eu estou com 42 anos de idade, para voltar à forma física que eu tenho hoje, eu tive que voltar há 8, 9 anos atrás a treinar, mudando essa cabeça para voltar hoje a competir, entrar num cotô, seja de comitê ou de kata. Hoje eu sou mais atleta de kata, sem problema nenhum, chegar lá e saber o que tem que fazer para poder ganhar. Então, o primeiro passo é não negociar com a preguiça. Teve alguma cobrança? É claro que a sua cobrança já era enorme, né? A sua cobrança para você mesmo. Mas teve alguma cobrança de algum amigo daquela época que via você fazendo uma quase perfeição, de repente já está mal andando, vai chutar, tem medo de cair? Teve alguma cobrança de alguém assim? Você sentia no olhar das pessoas? Sentia. Eu sentia. Todas as vezes que eu reunia com a minha turma, o meu irmão tem uma diferença muito pequena com relação a mim, né? Nós somos em 3, 4 anos de diferença. A turma acaba hoje sendo a mesma. Se reportando isso há 10 anos atrás, 12, a turma era a mesma. E sempre quando surgiu algum assunto de falar de esporte ou de karatê, as pessoas que me conhecem falam, por que você não volta, Marcelo? Você era bom. E principalmente um irmão. Eu tenho um irmão, esse irmão que eu estou dizendo, ele sempre falava, você devia voltar a treinar, você está gordo. Ele sempre falava isso para mim. Então, sempre tinha, a cobrança maior era da parte social, dos amigos e da família. Da família, eu digo mais precisamente esse irmão meu. E acabou me incentivando, né? Eu não achava que ele estava fazendo bullying comigo, que hoje qualquer coisinha é bullying, né? Eu não pensava dessa forma, eu pensava assim, que eu tinha que reagir, de alguma maneira eu tinha que reagir. Só que isso é uma coisa que você tem que ter uma cabeça bem centrada, que senão você não volta. Como aconteceu comigo, eu fui a primeira vez e falei, não vou Pokémon, não aguentei meia hora de treino, mas eu persisti, eu não negociei com a preguiça. Naquela época eu não tinha essa frase, mas eu já estava fazendo isso. Criando a frase. Mas essa foi uma cobrança positiva, né? Eu tive uma cobrança até... foi assim, paralelo à academia, eu era feirante. E um dia eu subi na carga do caminhão
e a carga, houve um erro do meu ajudante, que não amarrou a parte de baixo, eu já subi contando com isso daí, e a carga caiu, eu caí de 3 metros de altura, cheguei a fazer um ukemi, né, fiz uma cambalhota, Sim. só que eu quebrei essa minha mão direita, quebrou aqui, ó, deu 10 fraturas, eu dei uma pancada na cabeça no chão, me arrebentei todo. E uma pessoa veio falar para mim assim, pô, você treina karatê, meu, você é faixa preta e leva um tombo desse? E aí porque eu quase morri mesmo, eu fiquei numa situação lastimável. E aí eu falei para ele assim, olha, cair como eu caí, qualquer um cai. Eu quero ver levantar como eu levantei. Sim. Não é Fazendo uma mesmo? analogia, a coisa que o senhor está falando agora, eu falo muito isso dessa quarentena, desse momento que nós estamos vivendo, né? Uns falam assim, né, que o barco, nós somos o mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco. A tempestade é a mesma, mas o barco é diferente. Um tem um Sim, barco um pouco melhor do que o outro. Mas resta saber assim, todos vamos passar por esse momento. Todos vamos pegar o vírus. Resta saber como você vai passar esse momento que nós estamos agora vivendo na quarentena, né? O certo. como você vai passar esse momento vai refletir lá na frente, como que você vai se reerguer lá na frente, seja qual situação for, seja em Sim. qual barco você estiver, né? Mesmo porque em toda crise ela vai arrebentar muita gente e vai ter muita gente que vai subir por causa da crise, né? Sim, vai se reinventar, né? É verdade, é verdade. Só para a gente completar esse bloco aqui, me explica um pouquinho para a gente como que está sendo, não de live, vamos falar assim sobre até de antes da quarentena, como que está Hum, sendo agora que você está competindo de novo, como tá. que é o seu treinamento? Você tem assim um horário, aquilo que você faz, treina tanto de kata, tanto de comitê, mais ou Tem. menos para as pessoas terem uma ideia, para ser um campeão como você, como que deveria ser o treinamento, mais ou menos. É claro que existe um treino para cada pessoa, nós sabemos disso, mas só Sim, para ter uma ideia, né? sim. Assim, Ceci, eu acho que as pessoas primeiro precisam ter o foco, né? Tudo bem, vamos lá, vamos competir, vamos ter um foco. Então, nós temos o que eu preciso fazer para chegar e aonde eu quero chegar. Então, você tem que ter esses dois nortes, né? Você tem que olhar lá na frente e saber o que você tem que fazer agora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você for treinar para ser um campeão com a mesma intensidade de kata e shiai comitê, você não vai ser campeão de nenhum dos dois. Você vai falar assim, mas tem gente que consegue. Sim, tem gente que consegue e tem 20 anos de idade. Aí ele tá com a flor da pele e ele consiga. Eu também conseguia quando eu tinha 18 anos. Né? Mas se você for ver hoje com a modernidade, com a evolução que teve o Karatê, com a evolução que teve os treinamentos, né? Na minha época, eu não me preocupava o que eu ia me alimentar e qual hora eu ia me alimentar para poder treinar e competir. Eu creio que na época do senhor também não. Né? Eu era um tubarão. Eu não fazia ginástica que nem se fazem agora, funcional para determinada coisa. Eu estou vivendo isso agora, também para mim é novo, mas na minha época não tinha. Então, a qualidade dos atletas também, por sua vez, naquela época não era como hoje. Hoje, a qualidade dos atletas hoje é muito mais forte do que antes. Eles são muito mais Sim, preparados para aquilo que ia fazer antes. Então, hoje, meu treinamento é específico para catar. Eu treino Shiai Comitê? É óbvio que eu treino. O karatê são 3 pilares, Kihon, kata e comitê. Então eu também treino o comitê. Até porque eu fui atleta de comitê, então eu treino o comitê, eu tenho que passar isso, eu tenho que ensinar isso para as pessoas. Mas o meu treinamento é baseado no kata, é funcionado tudo para o kata. Então eu tenho muito Kihon, eu desmembro o kata em diversas etapas, principalmente onde eu tenho dificuldades, e eu faço muita repetição. Muita repetição. Falando antes da quarentena, que o senhor me perguntou, eu faço parte da equipe, nós somos os atuais campeões paulistas da Federação Interestilos por kata e equipe, e eu sou campeão por individual. Então eu treinava todos os dias de manhã com a equipe, calhou dos nossos horários poderem se adequado para que isso acontecesse, né? Se não me engano, só um dia da semana que a gente não treinava, o Marcelo da Silva e o André, que fazem parte dessa equipe.
nessa parte desse treinamento de equipe, nós treinávamos a evolução do kata, o tempo do kata e o sincronismo. Paralelo a isso, a gente fazia cada um o seu trabalho físico para o kata individual. Nós achamos um caminho de que os katas da equipe é o mesmo do individual. Então a gente treinava as duas em uma batelada só. A gente treinava por volta das 5h15 às 7 horas, mais ou menos. Todos os dias. Inclusive tem alguns vídeos meus, quando eu comecei a falar de não negocio com a preguiça, foi exatamente na madrugada. E eu não estava dizendo aquilo para ninguém, eu estava mandando esse recado de não negocio com a preguiça para mim mesmo. Então eu estava me automotivando para que isso pudesse acontecer. A partir daí, eu ia trabalhar, todo mundo ia trabalhar, eu estava dando aula, o André é dentista, o Marcelo trabalha no fórum, e nas minhas aulas eu treinava o kata individual. Durante o dia, pelo menos 30 minutos a cada 2 horas. Eu tinha condições de fazer isso, e é o que eu vinha fazendo. Então eu treinava praticamente o dia inteiro. E as minhas aulas, quando eu dou a aula, eu não dou a aula, eu treino junto, eu faço de propósito, né, para que eu acabe me exercitando. Até porque eu tô com 42, que nem eu falei, eu tenho que treinar o dobro de quem tem 20, né? Sim, com certeza. Eu também, na minha época de competição, eu sempre treinava junto com os alunos também. Isso já aproveita, né? E tem duas coisas boas, né? Tem duas coisas boas. A primeira é que você está aproveitando o seu tempo com treinamento. E a segunda é que os alunos gostam de ver o professor treinar, né? Então, eu creio que nós temos, como professores, nós temos 2 fases, né? Ou você dá o exemplo treinando, ou você dá um bom exemplo de uma forma com a sua experiência e coisas e tais. Você vai mudando com o tempo. Mas enquanto você é competidor, o aluno só te respeita mesmo vendo você treinar, porque ele vê você competindo. E se ele vê você competindo, depois vê você parado no treino, ele não te respeita. Agora, quando você já não é mais competidor, que você já tem um novo direcionamento, né, de como falar com os alunos, aí sim ele já aceita você como um professor que orienta e tal. Mas você está certo, é assim mesmo que funciona, né? Marcelo, vamos dar uma paradinha para tomar uma aguinha? Rosângela, okay. Você pode soltar uma vinhetinha aí? Boa noite a todos. Posso sim. Só uma questão aqui. O nosso amigo Marcos Pedroso está dizendo que ele é uma prova de que o Sensei Marcelo está falando os 3 atletas treinando forte é muito cedo. O Pedroso, sim, o Marcos Pedroso. O Pedroso treinou com a gente no projeto algumas vezes. Um grande amigo, um grande karateca, uma pessoa que tem ele sabe ensinar bastante. Grande, obrigado, Pedroso, isso aí. Pedroso é a prova viva disso. Você quer que passe a aguinha agora, Shihan? Tomar uma aguinha? Vamos tomar uma aguinha. Isso.
Estamos de volta com o nosso bate-papo. E hoje nós estamos batendo um papo com Marcelo Garcia Braga, professor de Karatê e competidor, né? E antes da gente prosseguir, deixa eu fazer mais um merchandising aqui. Nós estamos lançando o livro. Ô, Ceci, eu quero o meu, hein? Deve ficar pronto por alguns dias. Essa semana eu já vou receber mais uma provinha e estamos aí, lançando esse livro aí, que eu já... Na verdade, esse daqui, quando eu fiz, foi uma coisa engraçada, né? Até você me chama de MacGyver, né? Eu ia falar isso agora, que eu queria o autografado pelo MacGyver. Esse livro aqui eu fiz, olha, só para você ter uma ideia, eu imprimi numa impressora Epson, furei todo ele aqui e tal, costurei, fiz a capa, fiz tudo. Isso aqui eu vendi 500 exemplares desse e 500 de um outro, que nós temos 2. Vendemos aí, inclusive, eu falo sempre, quando eu fui para o Japão, no primeiro ano eu levei os livros lá para o nosso mestre. No outro ano que eu voltei lá, estavam os 2 livros assim no escritório dele, assim, Olha, que legal. É muito emocionado, né? Bom, que orgulho. Show. A gente, olha, na verdade, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas para um cara que nem eu, que saiu lá do meio do matão e pobre, é só alguma coisa assim desse tipo mesmo, karatê, futebol, ou música, alguma coisa para fazer a gente levantar, porque só fazendo massa como pedreiro, você sendo até uma... Sei. Eu escutei esses dias, eu não lembro qual live foi, mas foi, acho que do Roberto Santana. Você deve conhecer um cara antigo do Karatê. Se não me engano, foi ele. Ele falou assim, eles estavam conversando, a live não era comigo, era com 2 outras pessoas, e eles falaram assim, você escolheu o Karatê, então você escolheu ser pobre. Porque para dar aula de Karatê não tem jeito, né? Na verdade, eu continuo pobre como antes, mas uma coisa que eu consegui, e talvez você também, né, você está falando sobre competição, eu não ganhei dinheiro com o Karatê, mas eu ganhei 4 viagens ao Japão, ao Chile 4 vezes, à América do Sul, o Brasil inteiro. Então, eu acho que eu adquiri o dinheiro não compraria, né? Eu faço uma analogia, Sensei, com relação a ter empresa. A minha empresa tinha 40 funcionários. Eu fiquei com ela durante 8 anos. Então, assim, eu falei isso para o Sensei Oswaldo, logo no começo, quando ele me convidou para dar aula no projeto. E eu disse para ele que era o caminho que eu queria seguir, porque você ajudar as pessoas em um projeto social é extremamente gratificante. E você vai ser recompensado por isso. Só que, falando de dinheiro, que é uma coisa muito pequena, mas o dinheiro que eu já ganhei com o dinheiro que hoje vem, não dá para se comparar. O que dá para se comparar, e hoje é muito maior, não tem como explicar, é a minha felicidade. Hoje eu sou um homem feliz. Muito mais da época que você só tem o dinheiro. Então, se eu quiser trocar hoje a minha vida porque eu tinha no passado, não troco, tô ótimo assim, tá ótimo, não falta nada, tá tudo certo. Não, eu concordo com você, realmente. E outra coisa, principalmente agora nessa pandemia, a gente está precisando de dinheiro. Alguém chega para mim e fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar da sua memória uma viagem que você fez para o Japão e eu te dou o dinheiro que você gastou na viagem. Eu não quero. Não quer. Não, de jeito nenhum. Porque foi uma coisa emocionante. Como você é tratado, o que você aprende, a bagagem que te dá é algo fora de série, né? Antes da gente entrar no projeto, eu tenho uma perguntinha para você. Eu já fiz muitos eventos, né? Já fiz muitos campeonatos, já enchi estádios e tal. Teve uma época que o Karatê estava assim... muito, muito forte, né, na mídia, né? E aí teve uma vez um professor falou para mim assim, que ele não aceitava colocar as criancinhas para lutar, ele aceitava até que colocasse,
mas que não tivesse decisão de arbitragem. Não vai ter vencedor e perdedor. Falou, olha, isso aí dá um trauma muito grande na criança, a criança já começa a vida perdendo e tal. Você que é um competidor, que já começou, você não começou criancinha, né, pequenininha, mas já começou numa idade que afeta bastante a personalidade, né, principalmente a adolescência, né? Mas como uma criança, vamos supor, menos de 10 anos, o que você acha dele conviver com essa coisa de perder ou ganhar? Eu acho que é sensacional a criança que já entra para competir, independente se vai perder. Aliás, que nem eu falei, né, na época que eu comecei, não tinha muitas competições do tamanho que tem da Interestilo, por exemplo, para criança. Tinham torneiozinhos entre academia, alguma outra coisa assim. Mas eu acho que a competição prepara essa criança para o que vai acontecer fora do dojo, fora do karatê, né? E aí que eu falo da base, né? O karatê não é só competição, o karatê forma o caráter, né? Tem um dos lemas do karatê, forma o caráter da pessoa. Então, lá e fora, na rua, as pessoas vão ter muito mais baixos do que altos. Ela vai perder muito mais do que vai ter de vitória. O que eu quero dizer com isso, que se ela entra numa competição onde tem 100 atletas, só um vai ganhar. O que tiver melhor preparado naquele dia. Então ela já tem a vitória, isso eu ensino para os meus alunos, o senhor pode comprovar isso, eu já ensino que a vitória é ir por uma competição. Né? Pôr o kimono e lá desfilar com aquela emoção toda, escutando música, todo mundo envolvido, você sendo o palco, não só o espectador batendo palma. Então isso já é uma vitória. Então se ela perder, faz parte do jogo. Ela tem que entender que aquilo é um momento que está passando naquele dia, ela não estava bem naquele dia. Isso vai acontecer fora, isso vai acontecer na vida dela, vai acontecer na escola, vai acontecer com o namorado ou namorada, vai tomar um não. Quantos não na vida a gente recebe? Então se a gente colocar a criança numa bolha, não, a criança não pode passar por essa frustração, porque depois, não, aí sim que ela vai se frustrar. Quando chegar ela tomar um não um menino tomar um não de uma namorada, vai fazer o quê? Vai matar a menina? Vai se jogar do prédio porque tomou um não? Ele não vai estar preparado para isso. Então, eu acho que é de fundamental importância a criança participar de competição, sim. O Dr. Lair Ribeiro, ele diz que uma criança com 8 anos de idade ela já pode ter recebido 100 mil nãos, né? Aquilo vai calejando, né, a pessoa, né? Ela está acostumada a ter... E até outra coisa também, né? Também só receber vitórias também é tão negativo quanto só receber derrotas. Sim, mas, sim. Você tem que equilibrar, né? Então, aquela coisa que a gente estava comentando sobre não pular etapas, né? Então, vai colocando essa criança num campeonato menor, onde ela possa vencer, depois ela vai, perde um pouquinho, depois vai, ganha um pouco, tem que ter um controle aí bom, para que ela nem seja tão, como chama, até me fugiu da cabeça agora. Não cria o egocentrismo maior do que ela mesma. Tão prepotente a ponto de achar que só ela ganha, quanto também não pode ser tão ali baixa estima a ponto de falar, não ganho nada, né? Então, é por isso que eu falo que colocou o kimono e foi numa competição, já é uma vitória. Né? Nós vamos entrar no assunto daqui a pouquinho, de falar de kata. Olha a diversidade de você fazer um kata, onde tem 5 árbitros te analisando, mais a plateia toda, e todas as pessoas estão competindo. Quando você vai fazer uma luta, são 2 árbitros, os 2 árbitros estão envolvidos, são 2 atletas, é muita gente. Então, a luta é mais fácil. Você imagine colocar uma criança num kotô para fazer um kata. O quanto ela não vai aprender isso para a vida dela, né, em termos de desenvoltura, de não ter vergonha, de se comunicar, de trabalhar a memória, né, de fazer aquilo que ela treinou para fazer. Então, eu acho que é extremamente importante. E o amadurecimento que dá, né? Eu até vou chamar você agora numa coisa, eu vou contar uma historinha, acho que você vai ter um monte dessas. Uma vez eu estava tão nervoso com um campeonato que ia acontecer no domingo, e durante a semana eu já tinha diarreia, né? E um dia eu estava ali comendo e pensando na coisa, eu cheguei a mastigar o garfo, de nervosismo.
Com você, já aconteceu alguma coisa assim, parecida com de nervoso? Já. Eu sou extremamente ansioso, né? Hoje eu consigo me controlar mais, não que eu seja expert nisso, mas Ainda hoje, quando eu entro no dia da competição é como se fosse a primeira. Eu vivo aquilo como se fosse a primeira competição. Eu tenho a emoção, eu tenho o arrepio, frio na barriga, me dá nó na garganta, dá vontade de chorar. Isso antes de entrar para competir. Estou dizendo nos bastidores, na euforia de fazer o desfile. Até hoje eu sinto esse frio na barriga, mas um dia anterior eu sofro bastante, eu tenho que me controlar bastante. Principalmente, eu vou contar um segredo, principalmente com chocolate, porque eu adoro chocolate, e um dia antes eu dou uma desopilada nisso aí, eu como bastante chocolate. É o que eu falo, para atleta de profissional, isso não poderia acontecer jamais. Se a minha nutricionista estiver escutando agora, meu patrocinador eterno, se estiver escutando isso agora, ela vai me xingar. Mas é isso que acontece, eu como muito chocolate para quebrar essa ansiedade. Então acontece isso, de nervoso, até hoje. Mas isso aí, nós somos assim, né? A gente chega lá na hora, fala, solta o leão que eu pego ele. Mas antes de chegar lá, é complicado mesmo. Né? Na hora, solta o leão, pode soltar. Né? Pode soltar o leão que eu pego ele, mas a semana anterior é complicado. Né? Assim, eu tenho comigo assim, é óbvio que hoje o karatê, para quem não conhece, nas competições que está nos assistindo, o karatê é dividido por faixa etárias de idade e também de graduação. A minha categoria hoje, ela é de 36 anos acima. Então, é uma categoria muito grande, né? Nós estamos falando de uma categoria de diversas pessoas competindo, pessoas de altíssimo nível, né? Inclusive, algumas delas estão nos assistindo aí. Se eu não tiver esse friozinho na barriga de entrar para competir um dia antes, ou de fazer essa preparação de treinar, e ter essa mesma sensação de que eu tinha quando eu tinha 18 anos, se eu não tiver isso hoje, eu paro de competir. Para mim, não vale mais a pena. Porque eu não consigo transpassar isso para os meus alunos, entendeu? Esse sentimento. Vamos entrar num assunto agora que até foi um assunto que nos uniu, né? Nos aproximou. O que você acha dos projetos sociais? Olha, que nem eu estava falando para o senhor, né? Quando o Sensei Oswaldo me convidou, de cara eu aceitei, sem saber onde era, como era, que regra era, se ia ter dinheiro envolvido ou não, se quanto tempo ia dar de aula ou não, eu de cara aceitei. Né? Ele me falou isso num bate-papo, eu já conversei com a minha esposa, ela na hora me deu o apoio total que eu precisava, né? Porque a gente tem que ter o apoio da família para esse tipo de decisão, e eu aceitei na hora. Então eu acho que eu resumo o projeto além de você ser uma referência, né, que pessoas vão te seguir, faz com que eu me policie todos os dias para que eu não cometa erros, porque se eu errar, tem um monte de gente atrás de mim que vai observar isso e pode cair junto. Eu estou sendo recompensado por isso, então assim, não tem o que falar. Eu acho que deveria ter mais projetos sociais no Brasil, como tem esse da Interestilo. Mas você sabe que tem falando em corrente, né? Tem uma corrente de professores que acha que o projeto pode prejudicar as academias e afastar as pessoas da academia para ir só no projeto porque é grátis, porque dá lanchinho, porque paga a faixa, porque dá kimono. O que você acha disso? Eu acho que é aí que se enganam, sabe, Sensei? Eu vou fazer uma analogia, sei que o senhor gosta de fazer trocadilhos, eu vou fazer uma aqui. O projeto social do Karatê está para o mesmo dos motoristas dos aplicativos que veio aqui para o Brasil com relação ao táxi. Se o professor acha que o aluno que está indo em um projeto social, e ele, ao invés de ele ir no projeto social, ele iria na academia dele, ele está enganado, né? Por vários motivos, eu vou denominar alguns aqui. Primeiro que a mensalidade de uma academia custa caro.
O nosso trabalho ele tem que ser valorizado, porque a gente gasta muitos anos, muito dinheiro para poder chegar no nível, para poder ensinar uma pessoa. Então isso custa caro. Uma pessoa não vai simplesmente falar em, vou entrar numa academia de karatê para ver se eu gosto e vai pagar. Não, não vai. Esse é uma vertente. Sem contar que o público é diferente. O público de projeto social é totalmente diferente daquele que vai na academia. Né? É bem diferente. Então, trazendo aquela analogia que eu falei, quando os aplicativos vieram para o Brasil, os taxistas tiveram que se modelizar, tiveram que se reinventar, porque eles estavam acomodados, né? Não estou dizendo que as academias hoje, principalmente agora com essa pandemia, estão bombando, já vem algum tempo que não, né? Por N motivos, não é só por causa de projeto social, mas tiveram que se reinventar, né? E é isso que a gente está fazendo hoje. Então tem que se reinventar. Eu acho que o projeto social, ele ajuda com que a academia se permaneça. Com uma coisa de mais qualidade, com cursos, com mais conforto, talvez, né, poderia dizer, não porque o projeto dá o lanchinho, que nem no nosso dá, mas talvez lá tenha um conforto de ter na academia um chuveiro quente, de ter uma lanchonete com sanduíche quente, mas é questão de conforto. Eu acho que não atrapalha em absolutamente nada, pelo contrário, ajuda. Que bom isso. Então, é uma coisa que esse ano, na verdade, a gente aprende... Inclusive, Sensei, só não te cortando, desculpa, nós estamos aí na live que eu já vi, o meu companheiro de equipe, o André, ele tem uma academia, até Riachuelo, eu estou junto com ele nas academias da agora para frente, para a gente poder fazer esse trabalho, a equipe toda está bem focada nessa questão do projeto de academia, e ele também está envolvido em projetos paralelos com o Karatê, com o esporte em geral, mas também com o Karatê, sem se preocupar se isso vai atrapalhar a academia dele mesmo, onde seja. Então, quer dizer, porque ele também entende, assim como nós, que uma coisa ajuda a outra. É o conhecimento do esporte a cada vez mais, né? Principalmente para o jovem. Tirar o jovem da rua, nem se fala, pelo amor de Deus. Eu trabalho com um projeto desde 2008, né? Eu participei do projeto lá no Mário Covas, quando naquela época era o projeto Kickboxing Brasil, né? Eu participei no Mário Covas, no Babi Barioni, que inclusive agora também vai ter um projeto da Lutar e Vencer de Karatê no Babi Barioni. Então, é muito importante mesmo, porque, e outra, você como professor, você vai ser muito, qualquer um pode ter sua academia, mas para você participar de um projeto é um professor selecionado, né? Isso dá um nome muito grande também, né? Dá, sem dúvida, sem dúvida. É uma grande honra dar aula num projeto social. Eu me sinto honrado em dar aula para a criançada toda. O retorno é muito grande. O retorno é muito grande. Quando eu saí do projeto Zona Norte, que eu e a Rosângela, a gente se despediu porque a gente ia sair de lá, só iam ficar vocês, e a gente ia para a Zona Leste, né, no mesmo projeto. E eu que estava sempre ali corrigindo as crianças e tal, às vezes a gente pensa que as crianças não gostam da gente porque a gente fica corrigindo ele. E o que eles fizeram por nós foi uma coisa assim, eu estou até me arrepiando para falar, né? Você viu? Foi um momento muito bonito mesmo, eu lembro bastante. A gratidão das crianças é algo, não só das crianças, das mães, dos pais, das crianças, a gratidão deles, assim, não tem preço, não tem dinheiro que pague. Então, foi uma coisa, assim, fantástica. E agora, com a volta da pandemia, quando voltarem os projetos, vamos continuar nosso trabalho. Mas me explica uma coisa. Eu fiquei impressionado, uma coisa que me impressionou bastante, com a facilidade daquelas crianças em aprender kata. Você tem alguma fórmula? O que é isso daí? Porque as crianças, para mim, a meu ver, eles aprenderam muito fácil. É a qualidade das crianças ou o que aconteceu lá? Sensei, eu acho que eu vou puxar um pouco a sardinha para nós, professores, que a gente, ali no Projeto Lutar e Vencer, tem um quadro de professor de altíssimo gabarito. Contando ainda com a sua experiência, com a experiência da Rosângela, né, ainda que eram estilos que conflitantes, né, era uma coisa diferente da outra, mas isso foi o time como um todo
tanto a parte de vocês quanto a dos professores, foi fechada direitinho. Então, eu acho que para ensinar a catar, você tem que viver o catar, não é simplesmente ensinar, porque senão as pessoas iriam aprender pelo YouTube. Todos os grandes mestres de karatê têm vídeo no YouTube ensinando kata. Todos. Não tenha um que não tenha. Né? Até vídeo do Funakoshi, daquele tamaninho, fazendo kata daquele jeitinho, tem no YouTube. Então você poderia aprender. Por que você não aprende? Porque não tem a emoção, não tem ninguém te ensinando. Ligado a isso, tem a repetição. O corpo humano ele é muito burro, sensei. Você vai entender o que eu estou falando. Se você não tem a repetição, ele não cria a memória para poder fazer o exercício físico. E isso serve para o kata e serve para o comitê. O que eu quero dizer com isso? Se você acha que na sua cabeça você está treinado o comitê e você não treinou aquilo no dia a dia, chega na hora do comitê, não sai os golpes. Por quê? Porque o seu corpo é burro, o seu corpo não tem efeito memória. Então, se você faz a repetição, chega na hora do check comitê, aquilo sai natural, sem você pensar. E o kata é a mesma coisa, quando você faz aquilo com repetição, que você consegue entender os movimentos, se você vive o kata, aquilo fica mais fácil, fica natural. E pasmem aos nossos espectadores aí, né? O primeiro kata, o Heian Shodan, no caso do nosso estilo Shotokan, é o kata mais difícil que tem. Nós temos catalogados 26 katas, fora as outras centenas de katas dos grandes mestres, Asai Sensei, Kanazawa, Nishiyama, Nakayama, enfim, outros dezenas de katas que existem, mas o mais difícil é o primeiro. Por que o primeiro? Porque você não sabe o que é. A partir do momento que você entende o primeiro, os outros vai numa fluidez muito rápida. Eu posso dar um exemplo agora, que aconteceu ontem, inclusive, nas aulas que eu dou online, um aluno nosso, João Pedro, o filho da Tati, ele conseguiu fazer o Reanidan observando pela internet, a gente treinando passo a passo. Ele juntou o kata e fez sozinho, uma criança que tem 8 anos de idade. E demorou 3 meses para poder fazer um kata sozinho. Eu ia falar para você. Exatamente. Rosângela, solta aí aquela vinhetinha que eu fiz do Marcelo. O álbum? Vou soltar. Que tem álbum aí? Antigas e atuais. Vamos ver. Vamos ver se ficou bom, hein, Marcelo? Se não ficou bom, a culpa é da Rosângela. Ah, tá. Depois que inventarem desculpa, ninguém mais apanha, né? Ninguém mais apanha. Você põe a culpa nela, Cecília, só vai dormir na casa do cachorro, hein? Vamos lá, olha aí. Vai falando aí, Marcelo, vai falando aí o que significa essas fotos. Vou sim, deixa começar a aparecer, eu vou falando sim. Olha lá, campeão dos troféus dos campeões, esse foi ano passado. O convite aí para o nosso bate-papo hoje, muito bem montado, a equipe, ó, tá lá a equipe, essa foto da equipe foi Campeonato Paulista. Isso aí foi em 1994, Campeonato Mineiro, ó, quando eu fazia chefe comitê. Aí tá os ônus, né, da luta, todo mundo doído lá, essa aí é a seleção de Divinópolis. Também foi lá em Minas Gerais, ó, pode ser antiga esse seis, andou vasculhando, hein? Divinópolis eu conheço. Sensei Milton Egídio foi meu técnico lá em Minas Gerais. Milton Egídio, antes do Fraser, desculpa, antes do Fraser. Milton Egídio, grande Milton. Já é finado, falecido hoje. Grande aprendizado com ele. Também discípulo do Johannes Freiberg. Isso é lá no projeto, fazendo kata, treinando kata para competição. Isso. Estava lá. Sensei Cristiano, grande irmão, parceiraço, grande amigo que o Karatê me deu, irmão do Karatê, professor também do projeto. Olha lá, criançada. Saudade, hein? Tem que acabar logo essa quarentena, Sensei. Ó, todo mundo lá, ó. João Borracha lá atrás, grande amigo, parceiro. Isso. Que bacana. Ó, grandes fotos. Campeão do brasileiro do ano passado, se não me engano. Acho que é do ano passado, não dá para saber direito.
fotos pro Karate City. Conversei com a Átila Sensei esses dias, responsável pelo Karate City. Ele que me pegou nessa foto. Esse é o campeonato paulista desse ano. Nós somos campeões, campeão da equipe e campeão individual. Muito obrigado. Obrigado pela homenagem, Sensei. Obrigado. É isso aí. Agora eu queria falar uma coisa assim sobre como você está mantendo esse contrato com esse pessoal, que foi um trabalho muito bem feito lá na Zona Norte. Sim. E aí, como é que foi? Veio a quarentena, acabou com tudo, como é que é? Então, o projeto social, ele é por emenda parlamentar, né? Então, a gente corre o risco de, cada emenda parlamentar que acontece, a gente corre o risco de ter um período de 15 dias a um mês, até isso se renovar. Então, eu e o Sensei Cristiano e o Sensei João Borracha, nós entramos num acordo e antes que o projeto acabasse, nós três definimos que o projeto não iria acabar. Que nós iríamos continuar dando as aulas como voluntário em determinados horários para que o projeto não acabasse. Porque eu entendo o seguinte, eu estou lendo um livro, e isso eu já tinha comigo, a História Geral do Karatê do Brasil, do Sensei Paulo Bartolo. Ele mandou esse livro para mim essa semana, e eu falei nisso nessa live que eu fiz com o Átila. E aqui, em um dos ensinamentos, dos 20 princípios do Sensei Funakoshi, o 11º fala assim, o Karatê-do é que nem água quente, se não receber calor, ele esfria. Eu sabendo disso, até por conta de treinamento, de que se negociar com a preguiça, isso aqui está muito claro nisso, se você não coloca a chama sempre no karatê, ele acaba esfriando. E acaba esfriando, você acaba dizendo assim, depois eu faço. O sofá é mais gostoso, o friozinho é mais gostoso ficar embaixo do cobertor, sabe, é mais gostoso você comer chocolate e não ir treinar, é óbvio que é mais gostoso. E aí dá preguiça. Então, se eu deixasse esfriar isso, com esse pensamento que eu estou falando para o senhor agora, lá em fevereiro, né, em março, desculpa, se eu deixasse isso esfriar, ia ser mais difícil para esse pessoal todo voltar. Eu ia falar até garotada, mas são garotos sim, mas no nosso projeto, o senhor pode perceber isso, não tem só crianças. Nós temos quase 40% de todos os inscritos são adultos, né? E quase 100% deles são pais dessas crianças que estão lá. Então, os pais foram levar as crianças, se apaixonaram porque o karatê é contagiante e acabaram fazendo. E hoje fazem mais do que as próprias crianças, né? E aí, eu sabendo disso, veio a quarentena, a gente já tinha definido que ia dar as aulas como voluntário, isso já estava acontecendo. Quando veio a quarentena, ele teve que parar, né? Parou por uma semana e eu falei, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter uma sacada relativamente grande e eu comecei a treinar sozinho nessa sacada. Falei, eu não posso perder o fio da meada, né? Quando eu conversei com a equipe, a gente treinava num espaço da Teriáchiro de Diadema com a equipe, mas eu precisava de ter também o meu treinamento pessoal, porque ficar o dia inteiro trancado dentro do apartamento, não tem jeito, você tem que fazer alguma coisa. Senão acontecer comigo o quê? Eu ia voltar de novo a criar peso. Eu comecei a treinar na sacada, foi quando uma aluna falou assim, vamos ter aula, e aí eu descobri o Zoom. E eu passei a dar aula todos os dias pelo Zoom. E isso vem sendo, graças a Deus, vem cada dia mais pessoas, nunca teve poucos alunos, sempre bastante aluno, e tendo uma evolução. Isso foi muito bacana, sabe? Essa evolução. Então, que não deixasse a chama apagar do karatê. Então, quando voltar o projeto, e já está previsto para voltar, já está aprovado, é mais fácil essas pessoas retornarem. E essas pessoas vão chamar outras pessoas. Então, o objetivo é isso, né? Um chamando o outro, um falando para o outro. Então, não podia deixar isso apagar. E isso é voluntário, né? Esse trabalho que nós fazemos lá atrás e o que eu estou fazendo hoje é voluntário, sem um centavo. Eu faço isso por amor à causa, por gostar mesmo do karatê, por ser a referência. Eu não posso deixar me abater por um problema social para que pudesse atrapalhar isso depois, né? Então, eu me prontifiquei e vem dando certo, graças a Deus. Isso é muito importante, né? Eu, por exemplo, também embarquei nessa. Eu estou até comprando equipamentos para fazer live. Quer ver? Está até aqui, ó. Olha aí, já tripé. Tem tripé aqui. Que evolução, hein? Muito bom. Eu não estou assim ainda, não. Eu estou meio amador ainda.
Não, mas eu e a Rosângela aqui estamos aí empenhados assim. Nós estamos trabalhando mais do que quando não tinha quarentena. Agora Sensei, vamos comprar o desculpa te holofote. atrapalhar, Vamos eu tô vendo o que está dizendo da aula do Zoom, eu deixo já de antemão o convite aberto a todos os karatecas que estão nos assistindo, se quiserem fazer parte, as aulas são pelo Zoom, são todos os dias, eu dou segunda, quarta e sexta aula de manhã às 11 horas, terças e quintas às 4 horas da tarde, e de domingo às 10 horas da manhã. Eu mando o convite do Zoom, são 40 minutos, eu dou uma acelerada no treino para chegar num nível de batimento cardíaco, para poder ter uma evolução em 40 minutos, mas são só 40 minutos, eu acho que vale a pena. Está aberto o convite a todo mundo que quiser participar, independente do estilo, independente da idade, independente do nível que esteja, é para todo mundo, o karatê é para todo mundo. Igual o Pedroso disse aí em algum momento, o karatê é para todas as idades. Independente disso, né, Marcelo, eu penso assim, eu tenho um grupo, né, que é o Karatê da KCB, o Karatê do Contato Brasil, que a gente participa junto lá na CBKI, né, e até o que eu estou falando é o seguinte, a gente tem que trocar figurinha, né, então, por exemplo, eu tenho coisas para mostrar para você, não de Karatê, até para transmissão de uma live, né, o pessoal de Muay Thai, o pessoal do kickbox, o pessoal do karatê de contato, o pessoal do karatê geral. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, como é que constrói uma aula, como que você faz uma live, porque a tendência, você não acha que a tendência agora vai ser projetos, live, eu acho que é o momento do professor. É o momento de se reinventar, né? Porque, assim, eu não vou citar nomes, mas existe uma grande vertente, né, de professores que são contra esse tipo de treinamento, né, treinamento online, que se remetem a treinar karatê por YouTube. E aquela reflexão que eu disse agora há pouco, se fosse fácil, não precisaria das academias, todo mundo treinaria por YouTube, eu treinaria com o Nakayama, olha só que grande honra, né? Para que eu vou treinar hoje com o Sensei se eu tenho o Nakayama no YouTube? Mas não. Mas eu acho que é um momento de se reinventar. Eu acho que sim, é um caminho, essa questão das lives, até porque quando a gente retornar, as aulas vão ser com períodos menores, então nós estamos fazendo aula com 40 minutos, provavelmente as aulas no projeto e nas academias deverão ser também de 40 minutos, foi aí uma coincidência, talvez para uns é sorte, sim, né? Mas eu falo que é coincidência, né? E eu acho que vão ter menos pessoas por aula. Então, as lives é um momento onde, que é o contrário, né? Você vai poder ter aula numa presencial, dependendo de uma academia, mas no nosso projeto lá, que era um espaço muito grande, a gente ia ter o quê lá? 15 alunos, 12 alunos por aula só. Nesse momento pós-quarentena, nós chegamos a ter 45 pessoas treinando, com folga, né? Não vai poder mais ter esse número no dojo. Então, os dojos vão diminuir o horário da aula e diminuir o número de participantes. Com as lives, você pode completar essa aula com um número muito superior. Né? Eu dou aula hoje eu dei aula um dia desse aí para 22 pessoas de 2 academias. Quando eu conseguiria fazer isso no mesmo horário? Não conseguiria. Né? Então, é um momento de se adaptar. Eu acho que sim é o caminho. Eu acho que sim é um momento evolutivo. Essa questão de lives e da internet. A internet veio a calhar nesse momento de pandemia. Eu acho que sim, é de se pensar. Não é de ser contra, não. Nesse momento não dá, não. Fala, Rosângela. Desculpe interromper. Tá maravilhosa a entrevista. O pessoal tá adorando. Tem muitos comentários. Eu falo demais, gente. Se vocês não me bloquearem, eu saio falando. Ainda mais de falar do karatê. Pode falar que tá muito gostoso e tá com muito amor, isso é importante. Só para lembrar aqui, a Tati, lá da Zona Norte, né? Tem um pessoal da Zona Norte assistindo, e ela tá falando que são 40 minutos, mas bem suados, viu? Eu também posso falar isso. É de leve. Leve nada. Parabéns. Obrigado. Mas tem um outro lado também, né, Marcelo? Porque muita gente, muito professor, eu, por exemplo, eu já tinha fechado a minha academia. E eu falo para você com toda a clareza, se eu não tivesse fechado a minha academia, eu fatalmente teria que fechar agora. Porque você vai ficar 4, 5 meses sem produzir e a despesa correndo naturalmente. Se já está difícil
você tendo o dinheiro do seu aluno, pagando a mensalidade. Está difícil para manter as despesas de uma academia. Você sabe que muitos professores aí já estavam com problemas antes da pandemia. E com a pandemia, acabam tendo que fechar a academia, ainda carregando dívidas nas costas. Então, muitos vão ter que usar a clientela, que são os alunos, o nome que tem, o nome que fizeram na sua carreira, e tentar fazer personal, tentar fazer aulas online, e tem que conviver com isso, porque é uma realidade, né? É uma realidade. Vai ter aula presencial, né? Vai ter aula presencial, vai ter aula dentro do dojo, vai ter aula nos parques, vai ter aula e vai ter online também. Isso é uma realidade já, né? Certo? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Só para concluir, finalzinho, o que você tem a dizer para nós dos alunos, né, do projeto, principalmente, que estão acompanhando a sua live, né? Que foi uma coisa assim gratificante, né? Porque o nosso poder de convencimento naquela época era o seguinte, né? Muitos alunos ali treinando, muitos por causa de lanchinho, outros vieram mesmo porque queriam ver os filhos treinando, pais acompanhando os filhos porque para incentivo, mas teve muitos alunos também que treinaram por causa de lanchinho. E como que você vê hoje o resultado assim? Hoje eles estão fazendo live comigo, não tem lanchinho, não tem prêmio disso, não tem prêmio daquilo, estão lá somente pela aula, pelo conhecimento. Como que você... isso foi um grande progresso, né? Concorda? Concordo. Eu acho que isso é a prova de que o Karatê, ele serve para a vida. Eu vou contar assim, bem rapidamente aqui uma passagem que eu tive. Eu disse no começo da entrevista que foi 11 meses para emagrecer. E alguns anos atrás, aos 4 anos atrás, eu tive que me sair da sociedade, ficar 11 meses afastado para me encontrar de novo e fazer um tratamento. E eu fazia nesse tratamento, todos os dias eu treinava Karatê. Todos os dias. Minha família é de Minas, eu fiquei numa fazenda em Minas Gerais, então eu passei lá 11 meses, sem celular, sem acesso à internet, por telefone algumas vezes, mas o Karatê estava comigo presente a todo momento. E o Karatê presente comigo a todo momento foi o Karatê que eu aprendi quando eu era criança, foi o Karatê minha da base. Então, quando eu vejo hoje que não tem incentivo nenhum, da mesma maneira que eu estou fazendo isso voluntário por amor, as pessoas também estão vindo treinar porque o Karatê já beliscou, o bichinho do Karatê já beliscou. Então, as pessoas, eu aposto, que estão me vendo aí, elas sonham fazendo um kata, elas param em algum momento pensando de qual o movimento que é após aquele outro movimento que nós treinamos horas atrás. Então, esse é o pagamento. Eu acho que isso não tem preço, né? Os feedbacks que as pessoas me dão nas lives que a gente assiste junto, a Tati falou na outra live que a Gabi, a filha dela, parou de fazer o tratamento psiquiátrico por conta do Karatê. Longe de mim ser equiparar um psiquiatra que estudou, psicólogo, que é preparado, né, para entender a mente humana. Mas eu entendo que o Karatê, ele pode sim salvar vidas e é o caminho, principalmente para essa juventude. É isso que o senhor falou, né, que tem lá no projeto as mães iriam. Olha como o projeto é bacana. Nem todo mundo lá do projeto tem uma situação financeira em calamidade, né, vamos deixar claro. Tem gente, sim, que iria lá no projeto, como o senhor disse, por conta do lanchinho. Sim, tem. Mas tem outras pessoas que não. Só que essas outras pessoas que não, como é que iriam colocar 3 filhos, o marido, a mãe, né, o cunhado, a tia, o primo, como é que eles iam todos numa academia? Não ia dar. Ia ter que escolher onde fazer. Ia ter que escolher não fazer um exercício físico para talvez o filho fazer. Né? Eu entendo perfeitamente que é isso. Não dá para fazer tudo, né? Então, o projeto ainda abrangeu essas pessoas, então não tem como ser contra um projeto social desse. Quero agradecer a Adriana Ramalho, nossa vereadora, que é a madrinha do nosso projeto. Ela fala bastante dos projetos nas lives dela, está sempre com a gente, está aprovado de novo o projeto, graças a Deus, projeto Lutar e Vencer. Vai ter o polo da Zona Leste, o polo do Centro, o polo da Zona Sul,
do Heliópolis, da Zona Norte, que é o nosso, quem sabe dar um segundo polo na Zona Norte, mas isso é para o futuro, e o Laudomário Covas. CBKI saindo na frente. Eu acho que esse projeto do Sensei Oswaldo, da Interestilo, é muito bom. Eu estou muito contente, muito feliz mesmo. É muito gratificante. Marcelo, chegou a hora triste. Nossa, Poxa vida, eu confesso para você que eu tentei, aquela coisa do campeonato, né? Agora eu estou super tranquilo, sabe? Posso até dormir, mas eu estava também. A gente fica nervoso, né? Antes, fica apreensivo, né? Porque isso aqui não é uma brincadeira, a gente está tentando passar alguma coisa da nossa vida, da nossa experiência, passar para as pessoas, procurando melhorar um pouquinho a vida de cada um, né? Ó, Sensei, se amanhã uma pessoa só acordar e pensar assim, não negociar com a preguiça hoje, isso amanhã cedo, já valeu, já está pago, já sensacional. Não negocia com a preguiça, já valeu. E para mim foi muito gratificante conversar com você, foi um bate-papo bem descontraído. A honra foi minha. A gente fez um roteiro para não fugir muito, porque você é falador e eu também. Até uma vez, nessas entrevistas aí, até o César, meu amigo, meu aluno, e também hoje até monge, né, que fez a nossa entrevista, a segunda nossa, ele falou assim, só tem que tomar cuidado para não ser assim, o Otávio Lunardi entrevistado por esse, entrevistado por aquele, né? Então tem que tomar cuidado. Ao invés de eu fazer entrevista, eu sou entrevistado, né? Mas foi um bate-papo gratificante demais, muito bom mesmo, e eu quero falar para as pessoas, nós vamos deixar isso aí gravado no Face, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai assistindo, vai aparecer pergunta, vai colocando lá, que tanto eu, quanto o Marcelo, quanto a Rosângela, a gente vai respondendo as perguntas, né? Sim, que a gente não teve tempo de responder agora. Marcelo, com muito certeza. Obrigado. Obrigado, Sensei, obrigado pelo convite, Rosângela, muito obrigado. Eu estou muito contente, muito honrado. Eu queria aqui deixar um agradecimento especial ao Sensei Oswaldo pela oportunidade do projeto, a minha família, né, meus filhos, a minha esposa, que fizesse com que isso pudesse acontecer. Acho que a gente não faz nada sozinho. Eu não podia me dedicar se eu não tivesse um aparato por trás, eu não tivesse um apoio para que eu pudesse fazer esse tipo de coisa. Então, acho que tem pessoas envolvidas, não sou só eu sozinho. Acho que o meu sucesso é o sucesso de um trabalho todo feito lá atrás. Eu sou só lá a ponta do iceberg, e se eu conseguir passar a mensagem, valeu. Muito obrigado, Rosângela, pelo esse seu empenho. Eu sei que ser secretária de uma federação, ser esposa do MacGyver não é fácil. É verdade, é isso aí. Rosângela. Muito obrigada. Dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas a Rosângela não fica muito por trás, não. Ela vai com o facão na frente, cortando os galhos, né? Então, essa baixinha aí não dá para mexer com ela, não. Baixinha, faixa preta de karatê ainda, que isso. É isso aí. Obrigada. Pode falar, então. Tá bom, então. Então, muito obrigado. E até uma outra oportunidade, porque a gente não falou nem 10% do que a gente era até para falar. Dá para falar bastante história aí. A gente fala outras vezes, vamos fazer outras vezes. Tá? Muito obrigado. Vocês quiserem. Obrigado a vocês, Obrigado. Obrigada, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Muito agradável, muito agradável.